Luiz Inácio Lula da Silva. Pós-presidência. Palestrante e colunista. Lula, após deixar seu cargo de presidente, iniciou carreira de palestrante. Sua primeira palestra foi em março de 2011 para executivos da LG. As estimativas dos valores de suas palestras rondam a casa dos R$200 mil no Brasil e R$332 mil no exterior. Entre outubro de 2011 e março de 2012, Lula visitou mais de 30 países. Em abril de 2013, o ex-presidente assinou um contrato com o jornal norte-americano The New York Times para escrever uma coluna mensal no jornal sobre política e economia internacionais. Acusação de interferência na Operação Lava Jato. De acordo com a revista Isto É, em depoimentos na delação premiada, o senador do PT, Delcídio do Amaral, afirmou que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma tentaram interferir na Operação Lava Jato com nomeação de ministros nos tribunais superiores favoráveis às defesas dos acusados. Ainda segundo a revista Isto É, o senador Delcídio afirmou na delação premiada que Lula tinha pleno conhecimento do propinoduto instalado na Petrobras e agiu direta e pessoalmente para barrar as investigações. Ainda segundo a delação, Lula teria sido o mandante do pagamento de dinheiro para tentar comprar o silêncio de testemunhas, entre elas Nestor Cerveró, a quem Lula ordenou o pagamento de R$250 mil. Lula não queria que o ex-diretor da Petrobras mencionasse o esquema do pecuarista José Carlos Bunlai na compra de sondas superfaturadas feitas pela estatal. A quebra de sigilo telefônico. Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, retirou em 16 de março o sigilo de interceptações telefônicas de Lula. As conversas gravadas pela Polícia Federal incluem diálogo no mesmo dia com a presidente Dilma Rousseff, que o nomeou ministro-chefe da Casa Civil. Contudo, Moro declarou que Lula já tinha pelo menos a suspeita das gravações, o que comprometeria a espontaneidade e a credibilidade de diversos momentos dos diálogos. O advogado de Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins, disse que a divulgação do áudio da conversa entre a presidente Dilma Rousseff com Lula é uma arbitrariedade e estimula uma convulsão social. A conversa telefônica se refere especialmente à oferta do cargo de ministro a Lula. Em entrevista posterior, ele justificou que talvez aceitasse o cargo para ser útil ao governo, não para se proteger politicamente. Moro afirmou que havia indícios de uma tentativa de influenciar ou de obter auxílio de autoridades do Ministério Público ou da magistratura em favor do ex-presidente, mas sem provas da participação das pessoas mencionadas. Houve ainda uma referência à ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, STF, provavelmente para a obtenção de decisão favorável ao ex-presidente na ACO 2822. Ela negou um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente para suspender duas investigações sobre um triplex em Guarujá, SP, e um sítio em Atibaia, SP, ligados a ele, no que recebeu elogios de Moro no seu relatório. Lula vai além, numa conversa com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, solicita que ele converse com Dilma a respeito de negócio da Rosa Weber. Ricardo Lewandowski também aparece nos diálogos. Há diálogo que sugere tentativa de se obter alguma intervenção do excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski contra a imaginária prisão do ex-presidente, mas sequer o interlocutor logrou obter do referido magistrado qualquer acesso nesse sentido, disse o juiz. E ainda se fala do ministro da Justiça Eugênio Aragão, que Lula reputa como amigo, embora ainda não tivesse prestado qualquer auxílio. O juiz Moro enfatizou que houve tentativa pelos interlocutores em obter auxílio ou influenciar membro do Ministério Público ou da magistratura não significa que esses últimos tenham qualquer participação nos ilícitos. Para Moro, porém, isso não torna menos reprovável a intenção ou as tentativas de solicitação. As interceptações telefônicas são numerosas e se referem a muitos outros nomes do processo de impedimento e do cenário político nacional.
Moro explicou que o levantamento do sigilo propiciará assim não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação da administração pública e da própria justiça criminal. E ainda, a democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando esses buscam agir protegidos pelas sombras, afirmou o juiz no seu despacho. Nomeação como ministro-chefe da Casa Civil. Dilma Rousseff empossa Lula como ministro-chefe da Casa Civil, em 17 de março de 2016. Em 16 de março de 2016, Lula foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, substituindo Jacques Wagner. A cerimônia de posse foi realizada no dia seguinte no Palácio do Planalto. A partir de gravações telefônicas que tiveram seu sigilo levantado pelo juiz Sérgio Moro, e do andamento de processos em que Lula era investigado, alguns juristas criticaram a nomeação por verem o objetivo de movimentar o foro dos processos através do foro privilegiado. Houve protestos em 18 estados e no Distrito Federal para se manifestar contra a nomeação. A nomeação foi alvo de disputas na Justiça Federal. Nas horas seguintes após sua oficialização, 3 juízes federais concederam liminares barrando a nomeação, mas foram revertidos por instâncias superiores. Em decisão monocrática, o ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu a nomeação. A decisão foi proferida em ação apresentada pelos partidos PSDB e PPS. Na decisão, o ministro afirmou ter visto intenção de Lula em fraudar as investigações sobre ele na Operação Lava Jato. Após o impeachment da presidente Dilma, Gilmar Mendes extinguiu o processo por perda de objeto, mas Lula recorreu solicitando que o STF julgue o processo e corrija o possível erro histórico.